Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 1, o coração do mundo. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto, desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocou um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas. As sombras da Idade Medieval haviam confundido as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Pedro de Amiens, conhecido por o eremita, nasceu na França e foi soldado antes de se converter ao cristianismo. Era um homem austero e venerado pelos cristãos da sua época, embora pouco se conheça do seu passado. Antes de atuar na primeira cruzada, conseguiu libertar os cristãos dos muçulmanos. Foi depois dessa época, no último quartel do século XIV, no último quarto, né? Os últimos 25 anos do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma das suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos formavam sua corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profundo o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno apresentava ainda aqueles mesmos caminhos escuros, cheios da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleto dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Em vão, os seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão, o Senhor procurou os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria, haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis, só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade, e os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido novamente das selvas misteriosas das iniquidades dos homens, roubando a sua paz e aniquilando a sua vida. Gúbio é uma pequena cidade italiana na região de Umbria, província de Perúgia, onde surgiu um grande e feroz lobo que devorava os animais e os homens, de forma que todos morriam de medo, porque esse animal feroz sempre aparecia na cidade. Um dia, São Francisco resolveu ir ao encontro do lobo. Foi acompanhado de seus companheiros e de moradores. São Francisco fez o sinal da cruz e disse ao lobo: "Venha cá, irmão lobo. Ordeno-te, de parte de Cristo, que não me faças mal, nem a mim, nem a ninguém dessa cidade." Ao fazer o sinal da cruz, o lobo fechou a boca e veio manso como um cordeiro. São Francisco conversou com ele sobre o mal que ele vinha fazendo e prometeu alimentá-lo, para que ele não tivesse fome, ao que ele pararia então, de fazer o que fazia. O lobo, inclinando a cabeça, fez um sinal de concórdia. Eliú
disse a voz suave e mansa do mestre, a um dos seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão das criaturas no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como um polvo de infinitos tentáculos, destruindo todas as esperanças. Enquanto que recomendei aos homens se amassem como irmãos, vejo os seus movimentos impetuosos aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. Mas, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos na terra, aproximando-se o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. E, sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas dessa natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem suave dos lugares santos. E a voz compassiva do cordeiro retornou tristemente. Mas qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais da Palestina, a cair um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que, em todos os tempos, deve ser a do amor e da fraternidade universal. Saladino foi um chefe militar muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus. E como se a sua visão devassasse todos os mistérios do porvir, continuou a falar. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora seguirão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder serão os embates da ambição e da carnificina, da inveja e da felonia. Felonia é ato desleal, é traição, pelo estabelecimento do mais forte. A amargura divina empolgou toda a formosa assembleia de querubins e dos arcanjos. Foi quando Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esses povos infelizes que procurarão na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz nas imensidades dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves homenageavam sua inefável presença com seu cântico harmonioso. As flores inclinavam-se nas árvores ciclópicas, aromatizando seus eterizados caminhos. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova,
com o seu largo potencial de energia e de bondade. Cheio de esperanças, o coração do mestre se emociona contemplando a beleza do sublimado espetáculo e perguntou: Eliu, onde fica, nessas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana? Esse lugar de suaves encantos, mestre, de onde se vê do mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E quando, no seio da paisagem repleta de aromas e de melodia, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas maravilhosas, nos jardins das constelações de Deus, o mais suave de todos os símbolos, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e bendito, exclama então Jesus: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esse céu serão entoadas as hosanas mais doces, à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, serás corporificado na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da brandura entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade desse povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui ele, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E conforme a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394, como o filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancastre, e foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas, pelas suas renúncias, corporificaram-se nas costas da África, flagelada e oprimida, e junto a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde hoje todos os povos da terra se confraternizam e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que veio fixar as balizas das possessões espanholas, trazia já, nos seus contornos, a forma geográfica do coração do mundo.
Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.